Fala pessoal, Matheus aqui. Hoje eu vou te mostrar os 7 melhores fundos imobiliários de papel que custam aproximadamente R$ 10. Ah, Matheus, mas por que esses são os melhores fundos imobiliários base 10? Isso é muito simples, porque eles passam pelo meu filtro 7B, ou seja, todos eles são bem geridos, possuem bons ativos, são bem diversificados, possuem baixa inadimplência ou nenhuma inadimplência, baixa alavancagem ou quase nenhuma alavancagem, pagam bons dividendos e a maioria possui uma boa liquidez, com exceção dos últimos 3 que não possuem uma liquidez tão boa assim, afinal eles têm aproximadamente 12 mil cotistas, mas são fundos de papel fora do radar, que na minha opinião são excelentes, possuem muito potencial para valorizar suas cotas e pagarem ótimos rendimentos que quase ninguém conhece. Sem enrolação, vamos começar pelos fundos imobiliários aqui mais famosos e no final vou te mostrar esses 3 que nesse momento estão fora do radar e estão bem descontados. Vamos começar pelo BTCI11, vem sendo negociado a R$ 9,90, PVP 0,97, ou seja, 3% de desconto frente ao seu valor patrimonial, Dividend Yield 11,56%. Olhando rapidamente algumas informações do fundo, ele teve seu início em 2008, então está aí no mercado há bastante tempo, é gerido e administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração, na minha opinião, bem tranquilinha, e ele não possui taxa de performance. Eu esqueci de falar, todos esses fundos não possuem taxa de performance. Vamos ver aqui então os indexadores do fundo. 71% da carteira dele está rendendo o IPCA mais 7,3%, 25% da carteira dele está rendendo o CDI mais 2,9%, na minha opinião, uma excelente rentabilidade, sendo o duration desses CRIs com a média ponderada de aproximadamente 4 anos e meio. Está exposto em vários setores, predominantemente logística e shopping, que na minha opinião é bem interessante, sendo suas garantias a maioria localizada no Sudeste, isso aqui já é muito comum, né? Principalmente lá no estado de São Paulo. Esse fundo possui participação em vários CRIs, todos esses que você está vendo passar aí na tela. Ele ainda possui alguns fundos imobiliários e um caixa de aproximadamente 7,8%. Um ponto para a gente ficar de olho é essa exposição nesse único CRI, que é quase 12% do patrimônio líquido do fundo. Mas, tirando isso, na minha opinião, é um bom fundo imobiliário para a gente ter para o longo prazo. Ele vem entregando todo mês o rendimento para o seu cotista. Nosso segundo fundo imobiliário, esse aqui eu sei que você deve conhecer, KNCC11, um fundo da Kinea, muito bem gerido por sinal, vem sendo negociado a R$ 9,19, PVP 1,03. Ah, Matheus, não gosto de fundo de papel com PVP acima de 1. Beleza, neste vídeo eu estou te mostrando os melhores fundos imobiliários de papel. Você pode ficar acompanhando e quando ele chegar aqui em 1, tá aí uma excelente oportunidade. Dividend Yield 10,40%, você vê, né? Não é um dividend yield tão alto assim, porque esse fundo imobiliário é bem high grade, ou seja, ele busca entregar uma segurança a mais para o seu cotista, mas já é um fundo bilionário, 1 bilhão de patrimônio líquido, mais de 158 mil cotistas, logo uma excelente liquidez, sua carteira vem rendendo em média IPCA mais 9,46% ao ano e CDI mais 3,55% ao ano. Você pode ver, né? Que apesar dele ser fundo imobiliário high grade, essas taxas aqui estão bem elevadas. Lembrando que essa taxa é de marcação a mercado. Ele teve seu início em 2020, é administrado pela Intrag, gerido pela Kinea, que cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Não é uma taxa tão baixa assim, mas também não é uma taxa tão absurda. Ele não possui taxa de performance. Vamos ver a carteira de investimento desse fundo. Como eu falei, a maioria vai render a inflação, 61% vai render a inflação, mais uma taxa que fica variando entre 7% e 9%. Ele adquiriu a IPCA mais 7,14%, mas nesse momento está basicamente IPCA mais 9,46%, né? Marcação a mercado. Temos aqui 43% ligados ao CDI mais 3,55%, sendo que ele pegou a 3,58%. É importante destacar que esse fundo nesse momento está alavancado. Olha só o patrimônio dele, 106,2%, ou seja, ele está com alavancagem de aproximadamente 6,2%. É uma alavancagem super tranquila. A Kinea sabe muito bem gerir esse tipo de coisa. Esse fundo possui uma boa diversificação de ativos, estou passando rapidamente para você ver, sendo que ele possui 67 CRIs e cotas de 2 fundos imobiliários, além de um caixa de aproximadamente
1,6%. Olha só, e ele vem sempre entregando rendimento para o seu cotista. Ah, Matheus, mas aqui tá pouco, o histórico começou em 2020. É porque esse fundo começou em 2020. Agora vamos para o mais famoso aí da Bolsa de Valores, nosso velho MXRF11. Tenho certeza absoluta que você que está começando a investir, ou até mesmo você que já investe, já ouviu falar do nosso velho MXRF11. E não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo mais direto ao ponto, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não vai perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos ver aqui, MXRF11, vai sendo negociado a R$ 10,15, PVP 1,04, e a mesma coisa que eu falei do fundo passado. MXRF11 é um excelente fundo imobiliário. Você pode ir acompanhando, quando ele ficar abaixo de 1, tá aí uma excelente oportunidade. Dividend Yield 12,52%, vem entregando uma ótima rentabilidade. Vamos ver aqui algumas características do fundo. Ele teve seu início em 2012, então já é um fundo imobiliário também bem antigo, bem robusto, com mais de 3 bilhões de reais de patrimônio líquido. É gerido pelo XP, administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração bem tranquilinha. E esse fundo é o primeiro e único que até o momento possui mais de 1 milhão de cotistas. Por isso que eu falo que ele é famoso. Mas beleza, vamos ver aqui a carteira do fundo. Temos 77% em CRIs, 6% em caixa, 13% em cotas de outros fundos imobiliários e 4% em permutas financeiras. Vamos aprofundar nessa parte aqui de CRI, que é a parte principal do fundo. Está rendendo em média CDI mais 2,66% e inflação mais 7,9%. É uma excelente rentabilidade. Só para você ver como esse fundo é bem diversificado, ele possui todos esses fundos imobiliários no seu portfólio. Descendo aqui um pouco mais embaixo, ele possui todos esses CRIs. Estou passando rapidamente para você ver a quantidade de ativo que esse fundo aqui possui. Descendo ainda mais aqui no seu relatório gerencial, ele possui participação, calma aí, deixa eu te mostrar, ele possui participação em todas essas permutas financeiras. Então, MXRF11 é bem antigo, bem robusto, vem pagando um bom rendimento, é bem gerido e possui uma boa carteira de investimento. E ele vem sempre entregando rendimentos para o seu cotista. Não à toa, ele é tão famoso aí no mercado financeiro. Nosso próximo fundo imobiliário é o CPTS11. Eu sei, nem todo mundo gosta desse fundo, mas na minha opinião ele vem sendo até bem gerido. Negociação R$ 8,31, PVP 0,94, ou seja, 6% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Dividend Yield 11,47%. Vamos ver aqui algumas características do fundo. Ele teve seu início em 2014, também já é bem antigo aí no mercado. É administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Capitânia, que cobram taxas aí de administração, escrituração e gestão bem tranquila, e ele não possui taxa de performance. Olhando rapidamente a carteira do fundo, é composta por cerca de 29% cotas de outros fundos imobiliários, quase nada em caixa, 0,4%, ou seja, ele basicamente alocou tudo, e o restante em CRIs de vários segmentos. Temos shopping, logístico, comercial, varejo e residencial. Vou te mostrar quanto esse fundo vem rendendo e como está a carteira dele nesse momento. Olha só, ele adquiriu a IPCA mais 6,72%, ao menos cerca de 70% da carteira dele, o restante CDI e a outra parte em cotas de outros fundos imobiliários. Olhando aqui abaixo, vamos ver quantos ativos que ele possui, quantos CRIs ele possui. Temos 51 CRIs de vários segmentos, igual eu falei anteriormente. Vamos ver a sua parte aqui de fundos imobiliários. Também possui vários fundos imobiliários no seu portfólio, ou seja, CPTS11 é bem diversificado, sendo esses fundos imobiliários a maioria de renda urbana, de shopping, de laje e de logística. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Mas é bom você ficar atento a um ponto aqui do CPTS11. Primeiro, nesse momento ele está alavancado. O gestor até colocou aqui, carteira de CRIs versus o custo da compromissada. A compromissada é essa alavancagem aqui do fundo. Particularmente falando, eu acho que o gestor não foi tão feliz em fazer esse tipo aqui de operação. Porque perceba, até mais ou menos aqui, em junho mais ou menos de 2022, ele vem entregando uma rentabilidade positiva. Depois, basicamente, quase todos os meses, ele vem entregando uma rentabilidade negativa. Ou seja, essa parte aqui, o custo da compromissada, está bem maior do que ele esperava. Ele até colocou aqui embaixo, vou ler aqui para você. No começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva.
pois comprávamos CRIs a IPCA mais 6% com a inflação de mais de 10%, rendendo cerca de 16%, enquanto o CDI estava em 2% com um custo de 1% das compromissadas, custando cerca de 3%. É o que está aqui, ó. Você pode ver que no início realmente ele foi muito feliz, mas depois, ó, conforme os juros foram subindo e o IPCA foi se reduzindo ao longo de 2022, essa conta se inverteu e o custo passou a ser próximo ou então maior que a receita. Mesmo assim, o resultado da estratégia ainda continua sendo positiva em aproximadamente 0,49%, ou seja, basicamente nada, né? Cara, seria muito melhor o gestor não ter feito isso, até porque em outro vídeo que eu analisei do CPTS-11, eu mostrei que, historicamente, o CDI sempre está acima do IPCA. Foi um lapso bem pequeno que o IPCA ficou acima do CDI. Porque pensa, qual é o mecanismo que o Banco Central utiliza para controlar o IPCA? É a taxa Selic. E o CDI segue bem de perto a taxa Selic. Ou seja, geralmente o CDI está acima do IPCA. Então, isso aqui, cadê? Essa parte aqui que aconteceu, tô marcando aí para você. Essa parte aqui que aconteceu deveria ser esperada por administradores, por gestores, por economistas. Então, olhando apenas esse caso, na minha opinião, vou ser bem sincero, o gestor não foi muito feliz fazendo isso aqui. Então, eu esperaria que ele não fizesse mais isso aqui, apenas comprasse CRIs, comprasse cotas de outros fundos imobiliários e deixasse essa parte de compromissada para lá, porque, pelo visto aqui, ele não sabe muito bem lidar com isso, diferente da Kinea. A Kinea sabe muito bem lidar com compromissada. Outro ponto também para você ficar de olho, não sei se você já viu isso em outro vídeo do YouTube, são esses CRIs aqui, ó. Deixa eu marcar para você, são esses 4 CRIs aqui. Porque pensa, qual é o devedor? Esse é o fundo imobiliário aqui, ó, o XP para o Peixes. Beleza, esse fundo aqui é o devedor. Olha só como está indexado. IPCA aqui, mais ou menos uns 5, 6%, e o último CDI, mais 2,5%. Você pode ver que isso equivale a aproximadamente uns 13% do patrimônio do fundo imobiliário. E como que está a situação desse fundo? Esse fundo aqui, ó, é esse aqui, é o XPPR11. Olha só como é que está a situação dele. É um fundo que está muito endividado, tem vendendo seus ativos para pagar essas dívidas. Desde então ele já caiu mais de 83%. Então, fica atento se você quiser investir no CPTS-11 com esses CRIs e também com essa alavancagem do fundo. Mas eu espero sinceramente que o gestor tenha aprendido a lição. Mesmo assim, como não foi uma alavancagem tão grande, nesse momento ele está alavancado a cerca de 11% do patrimônio líquido. Beleza, continua sendo, na minha opinião, um bom fundo imobiliário. Mas vamos acompanhar os próximos passos da gestora. Ele vem pagando, ó, rendimento basicamente todo mês. Nosso próximo fundo imobiliário, agora eu vou entrar naqueles 3 que não são tão falados assim, possuem uma liquidez um pouco menor, mas são muito bem geridos e têm muito potencial. Recentemente eu falei desse aqui até, né? KCRE11, nosso velho KCRE11, ele vinha sendo negociado aproximadamente R$90, R$100, mas fez um desdobramento de cotas. Nesse momento ele está custando R$ 9,58. PVP 0,97, 3% então de desconto, dividend yield 11,16%. Entrando então no fundo imobiliário, olha só, ele possui um patrimônio líquido até pequeno, né? 348 milhões de reais. E sua carteira vem rendendo em média IPCA mais 9,14% ao ano. É uma excelente rentabilidade. E perceba que esse fundo possui apenas 12 mil cotistas. Logo, uma baixa liquidez, até porque o pessoal ainda está conhecendo esse fundo. Então, se você chegar cedo, quem chega cedo, logicamente, bebe água limpa. Vamos ver aqui o fundo. Ele teve seu início em 2022, ó, é relativamente novo no mercado, administrado pela Intrag, gerido pela Kinea, que cobra uma taxa de administração de 1,20% ao ano. Não é tão baixa, mas também não é tão alta, fico bem tranquilo. Ele não possui taxa de performance. Vamos ver sua carteira de investimento. A maioria esmagadora vai render o IPCA. Não somente a inflação, temos aqui a inflação mais 9,14%, sendo que ele adquiriu esse CRI, a inflação mais 8,41%. E o restante basicamente o CDI mais 4,62%, 4,63%. É uma boa rentabilidade. Esse fundo também está alavancado, ó. Temos aqui um patrimônio líquido de 108,8%, ou seja, 8,8% de alavancagem. É uma alavancagem bem tranquila e, conforme eu falei, a Kinea sabe muito bem fazer esse tipo de operação.
E um ponto bem interessante aqui desse fundo, que particularmente eu gostei, por isso que na minha opinião vale muito a pena ter em carteira para você ter mais uma diversificação de ativos, é que esse fundo foca em Home Equity. Pode ver, ó, quase 90% estão ligados a Home Equity. Ah, Matheus, o que é Home Equity? Fica tranquilo que já vou te mostrar. Quero que você veja primeiro a quantidade de CRIs que esse fundo possui. Na minha opinião, para um fundo de papel ter uma boa diversificação, é de 40 para cima. Mas esse fundo possui 37 CRIs, não vou encher o saco com isso, na minha opinião, possui uma boa diversificação de ativos. Vamos ver agora o que é Home Equity. Home Equity é uma modalidade de empréstimo para pessoas físicas em que um imóvel é dado como garantia do pagamento do financiamento. Devido à estrutura de garantias, o devedor desfruta de taxas de juros mais baixas e de prazos mais longos, enquanto que o credor se beneficia de um risco menor de perdas. Cara, é um excelente CRI para você ter em carteira, né? Então, o CACRE11, na minha opinião, é um excelente fundo. Vamos ver aqui então, ó. Temos Acreditas, ela empresta dinheiro para uma pessoa física, esse empréstimo é de até 20 anos indexado ao IPCA, e essa pessoa arca mensalmente com pagamento de juros e amortização, sendo que aquele imóvel é dado como garantia. E olha só esse LTV, quanto menor, melhor. Abaixo de 50% é excelente, olha só, LTV médio, 40%. Cara, realmente esse fundo possui boas garantias. E aqui está como funciona esse CRI de Home Equity. Basicamente, essas pessoas físicas pegam dinheiro com Acreditas, depois Acreditas basicamente pega essa dívida e vende, entre aspas, para uma securitizadora, que transforma em CRI e vende para o nosso fundo imobiliário. Se a gente compra cotas do fundo, a gente acaba recebendo esse rendimento. E a gente não tem muito aí no mercado fundos imobiliários de papel focados em Home Equity. Alguns até têm um pedaço ali na carteira, mas não quase 100% igual o KCRE11. Então, na minha opinião, é um excelente fundo e vem entregando todo mês rendimento para o seu cotista. Lembrando que ele teve seu início em 2022, por isso que esse gráfico está a partir de 2022. Nosso outro fundo imobiliário é esse aqui, ó, NCHB11, vem sendo negociado a R$ 9,26, PVP 0,93, ou seja, 7% de desconto, dividend yield 12,83%. Esse fundo aqui já é um pouco mais arriscado do que os outros. Ele teve seu início em 2013, é gerido pela NCH Brasil, administrado pelo BTG Pactual, que cobram taxas que totalizam 1,10% ao ano, sendo que essa taxa engloba gestão, administração, escrituração, e esse fundo não possui taxa de performance. Olha só que interessante. Esse fundo, apesar de ser antigo, ele é bem pequeno. Ele possui um patrimônio líquido de apenas R$ 152 milhões, aproximadamente 11 mil cotistas, 25 ativos apenas, que vem rendendo uma média de IPCA mais 10%. Você pode ver, né? Esse fundo aqui já é um pouco mais arriscado do que os outros. Ele possui alocado nesse momento em CRI 87,32% aí da sua carteira de investimento e possui uma baixa liquidez. Mas o que eu gosto realmente aqui desse fundo é que o gestor é muito alinhado com o cotista. E isso, conforme eu falei, é um diferencial. Só para você ver, ó, ele possui apenas esses CRIs, que vem rendendo uma média de IPCA mais 10% e CDI mais 4,54%, com um LTV, ou seja, um percentual de garantia de 49%. Conforme eu falei, de 50% para baixo é excelente. Então, apesar desse fundo entregar muito, ser basicamente um fundo high yield, ele possui boas garantias nos seus CRIs. Particularmente, eu gosto bastante disso. Ele sempre vem entregando, ó, rendimento para o seu cotista. Ah, Matheus, mas aqui abaixou muito, ó. Ele vem entregando aqui 0,92, vem entregando 0,77 e agora ele vem entregando apenas 0,10, 0,11. Isso por quê? Calma, fica tranquilo, é porque esse fundo fez desdobramentos de cota. Você pode ver aqui, ó, que em 2020 ele fez um desdobramento de 1:3, ou seja, pegou uma cota, dividiu em 3 cotas, logicamente aquele rendimento também é dividido em 3, e em 2024 fez outro desdobramento, agora na proporção de 1:9, ou seja, ele pegou cada cota e dividiu em 9, logicamente os seus rendimentos também foram divididos em 9. Mas, na minha opinião, esse fundo é excelente. Contudo, já é um fundo imobiliário um pouco mais arriscado do que os outros. Outro fundo imobiliário que você quase não ouve falar é esse aqui, ó. É QIR11, vem sendo negociado a R$ 9,03, PVP 0,92, ou seja, 8% de desconto, dividend yield 13,30%.
Vamos conhecer aqui então o fundo. Talvez você nem conheça esse fundo. Patrimônio líquido pequeno também, ó, 107 milhões de reais. Poucos cotistas, aproximadamente 12 mil. Baixa liquidez, isso aqui é super normal de acontecer. Por isso que eu falo, se você peneira bem, você consegue achar bons fundos imobiliários, mesmo que eles não estejam com liquidez tão boa assim. Mas acaba que a gestão acaba compensando. O início do fundo, 2021. Eu até falei dele em 2022, se eu não me engano. Ele era bem novo ainda e se mostrou ter um ótimo potencial. É gerido pela EQI, administrado pelo BTG Pactual, que cobra uma taxa de administração bem tranquilinha, de 1% ao ano. E ele não possui taxa de performance. Rapidamente aqui, ó, essa é a carteira de ativos do fundo imobiliário. Você pode ver, ó, ele possui vários CRIs, não possui aqueles 40 que eu falei, possui apenas 34 CRIs e cotas de um fundo imobiliário, ou seja, 35 ativos. Mas não vou encher muito o saco com isso, porque esse fundo vem entregando uma ótima gestão, sendo que a sua carteira vem rendendo basicamente, ó, 88% quase vem rendendo IPCA mais 8,57%, ele pegou essa taxa, né? E aqui 4,5% vem rendendo CDI mais 5,67%, ele pegou nessa taxa. Temos aqui uma parte em fundos imobiliários e um pequeno percentual em caixa. Você pode ver que esse fundo está um pouquinho alavancado, quase nada. Então, fico bem tranquilo em relação a isso. E ele vem também entregando rendimentos com o passar do tempo. Lembrando que ele teve seu início em 2021, não à toa, esse gráfico começa em 2021. A Mateus, ele vinha entregando R$1 por cota, R$1,10 por cota, depois abaixou para 11 centavos, para 10 centavos. Por quê? O que aconteceu com o fundo? Também foi um desdobramento de cotas. Joguei até no Google aqui, ó. Houve um desdobramento de cotas em setembro de 2022 de 1 para 10, ou seja, pegaram cada cota, dividiram em 10. Logicamente, os seus rendimentos são divididos em 10. Você pode ver aqui, ó, setembro, 1,10, logo em seguida, 11 centavos, porque teve esse desdobramento de cotas para a cota ficar nesse preço, R$ 9,03. Geralmente, os gestores fazem isso para tentar aumentar a liquidez. Temos então, na minha opinião, os 7 melhores fundos imobiliários de papel base 10. E você quer complementar? Qual outro fundo imobiliário de papel base 10 que você acha bom? Comenta aí, sua participação ajuda muito aqui no canal, agrega muito para outros investidores. E se você quer aprofundar o seu conhecimento em investimentos, esse curso é perfeito para você. Aqui eu pego na sua mão e te ensino desde o zero mesmo. Ah, Matheus, eu não sei nada de investimento. Pode ficar tranquilo, eu te ensino a base dos investimentos, como investir de forma prática no Tesouro Direto, em renda fixa, em fundos imobiliários, como você escolher os melhores fundos imobiliários para você, como você escolher as melhores ações, como montar uma carteira de investimento bem diversificada, como declarar seus investimentos, além de módulo extra e, logicamente, vários bônus. Se você quiser conferir esse curso, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.